É um cara que, sim, domina a posição e que já jogou tempos na posição. E como o Marra falou, construção, que é o que o Felipe Luiz gosta, na zaga, ele faz bem. E liderança, né? Sim, sem dúvida, um jogador que é capitão, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, analisar o que vem acontecendo no mercado do Flamengo, até porque o Mengão tá em busca aí de novos jogadores, né, em busca de novos zagueiros. O Danilo tá praticamente acertado, só falta ele anunciar oficialmente, já tá buscando a liberação da Juventus para ser anunciado em breve pelo Flamengo, deve ser concretizada essa contratação. Por outro lado, o zagueiro Vitão ali do Internacional quer jogar no Mengão, porém o Inter tá fazendo um jogo duro, quer mais dinheiro, o Flamengo já falou que chegou no teto, no limite, enfim, essa é uma negociação um pouquinho mais difícil. Também comentaram um pouco sobre a situação do Jorginho, chegará, não chegará, o que está acontecendo? É isso que vamos ver a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, assim você ficará por dentro de tudo que rola com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro, o link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Lateral, isso aí você acha que não funcionaria? Sim. A minha opinião é que o Danilo foi titular durante muito tempo, era um dos capitães da Juve lá, como lateral, mas aos poucos, até com o Guardiola, ainda no City, ele foi sendo trazido, ele jogou de lateral, no Guardiola ele jogou de tudo, né? Jogou de lateral esquerdo, jogou de lateral direito, jogou de volante, jogou de zagueiro, volante que ele já tinha feito no Santos até, ainda. No América. Ele já tinha jogado como volante, só que lá, ele, é o que eu até, enfim, uma oportunidade numa coletiva, uma companheira falou, o que você perguntaria pro Danilo? E eu falei, cara, pergunta que ele tinha uma vocação muito ofensiva aqui no Brasil. O Danilo no Santos era muito ofensivo, jogava às vezes de ala lá pela direita e tudo mais. E na Europa ele foi trazido para defender mais do que atacar. E nesses últimos tempos, até na seleção que a gente tem a oportunidade de ver mais, o Danilo se caracterizou por jogar melhor defensivamente do que ofensivamente. Então, tenho para mim que se ele vier para o Flamengo fechando mesmo, que ele venha como zagueiro, como um reforço na zaga, deixa a lateral lá com o Wesley e com o Varela, até porque o Felipe Luiz está jogando com o lado direito muito mais para frente, muito mais ofensivamente com o lateral do que o lado esquerdo. Então, o Wesley está fazendo uma função bem ofensiva, a gente viu na reta final agora de 2024, principalmente com o Gerson pelo lado direito. Então, acho que o Danilo, se viesse como zagueiro, seria uma boa contratação. Como lateral, se for quebrar alguns galhos, se tiver alguma questão de condição de convocação, temporada, alguma condição de temporada, tudo bem. Mas como zagueiro, ok. E é uma posição que o Flamengo precisa, com as saídas do Davi Luiz e do Fabrício Bruno? Precisa. Não é assim, precisa desesperadamente, tenho que comprar o primeiro que aparecer. Não. Mas, vendo o mercado e vendo a experiência que ele pode oferecer, o Danilo joga na Juventus, né, gente? Joga na Seleção Brasileira. O Danilo é uma faixa, né? Sim, e é um jogador até para, assim... Não tem mais jogo grande pro Danilo. Ele já jogou todo tipo de jogo grande. Mas no futebol brasileiro não tem jogo grande? Tem jogos imensos. Quase todo jogo do Flamengo é jogo grande. Mas ele já viveu essa experiência, entende? Ele não vai... É um jogador pronto. Um jogador de Copa do Mundo. Já eu estava falando aqui, eu lembro do Danilo, os primeiros passos dele no América. E logo depois o Santos viu e foi buscar para ser campeão e fazendo gol no jogo do título. De canhotinho. De Libertadores. Mas sim, concordo com tudo que ele falou. Ele era um jogador de mais característica ofensiva e hoje ele é um jogador que defende, como o Vitão, que está aparecendo na nossa tela, né? O Vitão é um outro tipo de contratação, Marcos? É um outro tipo de contratação. É um zagueiro, né? Um zagueiro bom na bola alta, mas é um zagueiro que tem velocidade, muito boa recuperação. Se você pensar que o Flamengo joga 70% dos seus jogos no campo do adversário, você precisa ter zagueiro que tenha boa recuperação. Você precisa ter volantes que vão morder para não permitir que a bola parta. Mas se a bola partiu, você precisa ter zagueiros de muito boa recomposição. O Vitão corre bem. É um zagueiro que vai bem nisso. O Fabrício Bruno também ia, né? E ele vai agora tem que ter uma nova oportunidade na carreira. Eu acho que são características diferentes. O Danilo controla o jogo, passa muito bem.
O Danilo do Fernando Diniz, na seleção brasileira, chegou a jogar como um lateral chegando na área, né? Vale lembrar. Mas eu acho também que não é preciso revisitar essa página. É melhor o Danilo como zagueiro. A imagem do Danilo, vamos falar um português mais claro, o torcedor ele acaba vendo mais o da seleção brasileira. A imagem do Danilo na seleção, o que ela passa de recado para a nação rubro-negra, Jailson? Tem uma certa implicância. Tem uma certa implicância por conta da seleção, sim. E aí tem toda a questão de como ele foi utilizado na seleção. Era a função que ele desempenhava como lateral, mas muitas vezes o Tite já puxava ele para fazer terceiro zagueiro para liberar o lado esquerdo, tanto com o Arana, tanto com o Renan Lodge, na época até um pouco mais, que o lado esquerdo era mais ofensivo. E aí o Danilo era utilizado como terceiro zagueiro. Só que uma reclamação até minha mesmo, quando eu vi os jogos da seleção, era que quando o lado direito, até nos últimos jogos, tá? Já com o Savinho, com o Luiz Henrique, tanto no clube quanto no esquema ali de seleção, porque tem que compensar, gente, que a gente fica falando aqui, tem que atacar todo mundo. Não, tem que ter uma compensação. Mas uma coisa me incomodava, que era o fato de nossos pontas canhotos pela direita, quando eles cortavam para dentro, não tinha ninguém ultrapassando. Nesse momento que não tem ninguém fazendo a ultrapassagem, ele fica preso, ficam 2, 3 jogadores fazendo a marcação. Então era isso que fazia falta. Foi o Wanderson que jogou os últimos jogos da seleção, né? O Wanderson já fez isso e melhorou. Até o Danilo mesmo, no jogo com o Dorival, no segundo tempo ele começou a passar um pouco mais e já deu uma aliviada no ponta esquerda, no ponta direita, né? Então tem uma certa implicância, sim, por conta dessa falta de ofensividade ali do Danilo na parte, enfim, na lateral direita. Por isso que eu repeti aqui que eu acho que seria melhor ele ser visto como zagueiro. Aí já é outra discussão, já é outro tipo de conversa. É um cara que, sim, domina a posição e que já jogou tempos na posição. E como o Marra falou, construção, que é o que o Felipe Luiz gosta. Na zaga, ele faz bem. E liderança, né? Sim, sem dúvida, um jogador que é capitão, né? Só tem um outro ponto, assim, que para uma parte não ficar chateada, né? A situação do Vitão ainda é uma situação que não está concretizada. Sim. E o Vitão é importante no Inter. Isso é uma questão. O Inter melhorou muito da sua temporada na temporada passada, a ponto de estar classificado para disputar a Libertadores. Então, jogo duro, eu concordo muito com o Inter e não assim, não, chega aqui e compra. Não, claro que não. Paga e paga bem. Por ter uma situação já mal resolvida do Thiago Maia, isso que eu pontuar. Pode ser que isso facilite as coisas para o Flamengo. Mas agora eu tenho a dúvida em relação ao Inter. Pelo que ventilou, já não. Porque o Flamengo ofereceu os 10 milhões. Não, dúvida do que o Inter vai fazer. Então, aí o Inter falou que queria mais o perdão. Então seria, na verdade, 14 milhões. Aí o Flamengo recuou. E aí falou que ia tentar tirar o dinheiro que o Inter deve ao Flamengo de qualquer forma. É que aí agora cada um vai defender o seu, né? Sim. O Inter não quer perder seu jogador por qualquer valor, mas também tem que resolver as questões com o Flamengo. E o Flamengo quer o jogador, mas também não quer perder a parte dele, né? Claro, e o Inter é um ano muito importante, né? É um ano de investimento. O Rômulo saiu ontem, né? Para o México. Então, assim, a gente tem que observar, porque vai ser um time, pelo que terminou a temporada, a gente falou esses dias aqui de bom humor, né? Vai brigar em cima. Exato. Vamos ouvir, então, o que os companheiros... Porque, assim, no fim das contas, a gente ventila alguns nomes, claro, com a apuração aqui da ESPN, dos nossos repórteres, mas ainda de contratação mesmo, o Juninho, que é um cara que, sendo muito honesto, a gente não tem tanto material, mas quem jogou com ele ou acompanhou ele, acho que pode falar com muito mais propriedade. A realização de um sonho. Ele manda vídeo, né, da academia do Flamengo, fala que eu nunca imaginava isso, nem nos melhores sonhos, né? Porque ele falou que foi tudo rápido na vida dele. O Flamengo foi buscar um reforço de longe. O atacante Juninho, ex-Karabag, clube do Azerbaijão, chegou para reforçar a equipe em 2025. Os antigos companheiros são unânimes na principal característica de Juninho. Velocidade. É velocidade, né? O Juninho é muito rápido. Ele é muito rápido. Richard Almeida, volante do Karabag, relembra uma partida da Liga Europa para explicar como o reforço do Flamengo joga. Um atacante móvel que ele deixa... Os zagueiros pensam que ele não vai chegar e quando o zagueiro vê, ele já está em cima roubando a bola.
que você pode ver os gols que a gente fizemos contra o Bayer Leverkusen, quando ele rouba aquela bola e dá uma assistência, quando ele sai, o Patrick dá um passe, ele leva e faz aquele golaço. Para Júlio Romão, outro ex-companheiro de Juninho, o jogador pode até fazer dupla de ataque com Pedro, artilheiro do Fla na temporada passada. Eu acho que podem jogar junto. O Juninho é móvel, ele não é um jogador que só fica dentro da área. Como já jogou Gabigol e Pedro no Flamengo, acredito que o Juninho não vai ter problema em jogar com o Pedro também, não. Acredito que pode até funcionar bem os dois juntos. Ele ainda compara Juninho com outro atacante brasileiro um pouco mais conhecido. Eu acho que o Juninho tem as características do Vitor Roque. Só que eu acho que o Juninho ainda é mais rápido que ele. Assim, muita força, muita velocidade, muito objetivo. Eu acho parecido, assim, característica de jogo. A saída dele do Karabag foi muito sentida pelos torcedores locais. Quem conta isso é Elval Kiliev, tradutor do Karabag há 8 anos e um dos mais próximos dos brasileiros do outro lado do mundo. Todo mundo conhece ele, não só em Baku, e todo o país. Quando a gente saia, por exemplo, junto para tomar algo, para comer junto no restaurante, todo mundo parava ele para fazer fotos. É muito, muito famoso, Juninho. Todo mundo conhece Juninho. E como eu falei, a maioria está muito, muito triste, né, por isso. E se perguntar se Juninho está pronto para o desafio do Flamengo, o tradutor não tem dúvidas. Ele falou que estou preparado por isso. Então tá aí, né, um pouco da análise aí do que eles falaram sobre o Juninho e também sobre a chegada do Danilo e Vitão, né? São dois bons jogadores. Pô, o Danilo aí, apesar de ter muitas críticas em relação ao Danilo, né, pelo que ele vem apresentando na seleção brasileira, nunca foi aquela unanimidade, né? Até porque a gente tem uma carência gigantesca de bons laterais direitos no Brasil há muito tempo. Então o Danilo ali, depois do Daniel Alves, ele assumiu aquela lateral e não teve ninguém que pudesse ali chegar, bater de frente, né? E acabou não sendo a melhor opção, porém não tinham outras... Era a melhor opção, na verdade, dentro das possibilidades, porém não era aquele lateral dos sonhos. Agora ele está atuando como um zagueiro na Juventus, assim como aconteceu também com o Alexandro, né, que jogou um bom tempo ali de zagueiro na Juventus. Agora o Alexandro já chegou na lateral esquerda do Flamengo, se adaptou e ficou por lá mesmo, porque é um excelente jogador. E a possibilidade agora do Danilo chegar e assumir o posto ali na briga por essa titularidade na zaga do Flamengo, o que tornaria bem forte a defesa do Mengão. E tem a possibilidade também da chegada do jovem zagueiro Vitão, né? O Flamengo tá negociando, tá tentando acertar um valor ali com o Internacional, que a cada dia que passa recusa as ofertas do Flamengo e busca aumentar esse valor. Diz o que você pensa, comente abaixo, é importante demais a participação de vocês. E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!